É permitido construir no terraço do condomínio? Eu sou Márcio Paranhos, editor do Jornal do Síndico, e estamos iniciando mais um Comorar. Afinal, morar bem pode ser mais fácil que parece. Antes de chamar a nossa convidada de hoje, como de praxe, pediria a você que faça a sua inscrição aqui no nosso canal, que acione o sininho para ser notificado de novos vídeos e também que dê o seu joinha aí, que isso contribui, né, para o nosso alcance aqui no YouTube. Quer receber as edições do Jornal do Síndico, que são mensais? Mande um oi aí através do nosso canal de WhatsApp. O código diário é o 31 e o número é o 984817642. Hoje aqui com a gente recebemos mais uma vez a presença da doutora Calissane Botelho, que é advogada especializada em direito condominial, palestrante, coautora do livro Temas Práticos para Síndicos e coordenadora da Comissão de Direito Condominial da AMAD, aqui em Minas Gerais. Tudo bem, doutora Calissane? Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Comorar. Oi, Márcio, tudo bem? Mais uma vez, muito obrigada pelo convite, por poder participar de um canal de comunicação tão efetivo para disseminar informações para os síndicos e para os administradores do condomínio, como é o projeto do Comorar. Agradeço mais uma vez pelo convite. A gente que agradece você ter aceito aí o nosso convite para participar mais uma vez aqui. E a gente já traz mais um tema, assim, que eu acho que assim, as grandes capitais principalmente, sabe, Calissane, na década de 60, 70, quando as edificações, né, saíram do centro da cidade e começou a se expandir para bairros e tudo, né, começaram com aquelas edificações de prédios menores, de três, quatro pavimentos, né, e com telhado ou terraço, né? E muitas vezes as pessoas querem construir ali nesse terraço, né? E dá uma polêmica danada esse tema aqui para mim aqui que fico recebendo muita ligação de síndicos, né? E eu falei assim, não, vamos tratar desse assunto que a gente ainda não conversou aqui. E aí eu gostaria de aproveitar da sua experiência, né? E saber, né? Pode ou não pode construir no terraço do condomínio? Márcio, e aí, primeiro, você falou, a sua pergunta foi bem objetiva. Pode ou não pode construir no terraço do condomínio? Então, aí a gente está falando de uma área comum. Primeiro ponto importante é a gente deixar claro que a regra justamente é essa, de que o terraço seja de propriedade do condomínio. A legislação, inclusive, ela é determinada nesse sentido, de que o terraço é, sim, uma área de utilização do condomínio. É claro que existem, sim, regras e algumas convenções determinam que o terraço ele pode ser de uso e gozo exclusivo dos proprietários das unidades que estão ali no terraço. Então, nessa hipótese que você inicialmente me perguntou, se pode construir na área comum do condomínio, que seria o terraço, a gente vai lá naquela previsão do Código Civil que fala que as obras e construções em acréscimo às áreas comuns do condomínio importam na aprovação em assembleia com quórum de 2/3. Então, inicialmente, se nós temos um terraço na área comum do condomínio e se tem o objetivo de construir nessa área, a primeira formalidade é de que ela ocorra com o quórum que a lei determina de 2/3. Contudo, um segundo ponto que tem que ser observado é se a prefeitura autoriza a construção nessa área comum. Quando um projeto, quando um condomínio ele é entregue, quando a edificação é construída, nós temos um projeto que foi pré-aprovado na prefeitura e que a BITS foi concedida com base naquela estrutura que foi aprovada. Então, quando a gente fala de alterações nessa estrutura que foi aprovada pela prefeitura e que nós teremos alteração na área construída dessa edificação, automaticamente a gente vai para uma discussão perante a prefeitura de que se pode ou não acrescer uma área construída nessa edificação, porque existem possibilidades de que, mesmo que o condomínio queira ou autorize que o proprietário faça, a prefeitura pode não autorizar, inclusive com alteração nas frações ideais, porque se a gente tem um aumento de área, seja comum ou privativa, eu estou falando de um recálculo das frações ideais de toda a edificação.
E aí a gente entra na questão relacionada à aprovação da prefeitura e automaticamente, posterior a esse processo de regularização perante a prefeitura, uma regulamentação que tem que ser feita no cartório de imóveis, onde aquela edificação foi registrada. Então, a regra é que o terraço seja uma propriedade comum do condomínio, salvo disposição contrária em convenção, em que o uso e o gozo seja da unidade privativa. Lembrando que o seu direito de usar e gozar daquela área não quer dizer que você tem o direito de fazer seu terceiro pavimento ali, porque a gente está entrando numa situação em que tem um aumento de área construída. Aumento de área construída, de fato, a gente tem formalidade com relação à Assembleia, que deve ocorrer, e até às vezes até em um primeiro momento, tá, Márcio? Eu tive um questionamento há pouco tempo relacionado àquelas coberturas de garagem. Sim. Pode ou não pode fazer a cobertura de garagem? E, dependendo do tipo que você faz essa cobertura, é analisado e é considerado pela prefeitura o acréscimo de área. Então, eu falei, olha, antes mesmo de levar para a Assembleia essa possibilidade de aprovação, eu recomendo o caminho inverso. Verifique se na prefeitura existe a possibilidade, contrate um profissional para verificar se existe essa possibilidade lá na prefeitura com relação à regulamentação, para depois vir discutir em Assembleia, para não gastar uma energia desnecessária, né? Pois é. Né, mas então, assim, nesse primeiro momento que eu entendi, se o terraço, né, se o condomínio, né, tem o interesse em edificar no terraço, né, fora esse trâmite aí de que você falou que o ideal é que se contrate um profissional em primeiro lugar para, né, solicitar à prefeitura uma informação sobre se essa construção pode ser executada, né? Ela pode ser, né, tendo a aprovação da prefeitura, ela deve ser aprovada por 2/3 dos condôminos, entendendo que é área comum, né? Isso. E aí, Márcio, um ponto importante é que a contratação de um profissional, além da viabilidade técnica na prefeitura de projeto, uma questão de segurança também, porque a gente sabe que a regra é que você não pode construir no seu imóvel ou em uma área comum nada que vá sobrecarregar a estrutura da edificação. Então, se a gente está pensando em terraço, que é ali a parte de cima do condomínio, verificar se estruturalmente é possível também, sem colocar em risco a estrutura da edificação. Então, Agora, se é uma área comum do condomínio e a gente está falando em um acréscimo de área, aumentar uma área construída do condomínio, o Código Civil já tem um quórum taxativo. Há obras em acréscimo às já existentes, o quórum é de 2/3. tá, mas o Calistene, aí a gente partindo para a possibilidade que as convenções, algumas convenções, tem lá escrito nela que o morador da unidade superior, né, da última unidade, terá o uso exclusivo, o gozo, o uso exclusivo, né, do terraço. Assim, eu entendo que pressupõe que ele teria o direito, né, de usar aquele terraço de alguma forma, né? Então, e muitos entendem que esse direito é o direito de construir, né? É, e, Não, então, desculpa, assim, Márcio. é o direito de construir, né? Nessa situação, segue o mesmo padrão de aprovação ou aí muda-se a ideia de... Porque o trâmite em prefeitura vai ser o mesmo, né? Mas a ideia de quórum, né? Como é que fica nessa situação aí? Márcio, e aí tem que observar de fato o que está determinado em convenção, tá? Porque o direito de uso e de gozo desse espaço não necessariamente fala que você tem o direito de construir. Porque o direito de construção nessa área não importa necessariamente nem no direito do condomínio. Como eu te falei anteriormente, talvez o condomínio tenha aprovado que essa construção aconteça e a prefeitura não aprove esse procedimento. E aí, com relação a esse direito de construir, nós temos situações diferentes. Nós temos aquela situação em que o morador ele vai fazer o fechamento parcial dessa área e que não necessariamente vai alterar a estrutura da edificação. São aqueles terraços em que é feita uma cobertura com relação ao impacto do sol, construir uma área de churrasqueira ali naquele local. Essas construções que não importem em alteração de fachada, não precisa do quórum de aprovação de 2/3. Então, se você vai fazer uma obra no seu terraço que não altere o aspecto arquitetônico estrutural da edificação, você pode sim aprovar mediante aquele procedimento formal de entregar ao síndico o seu projeto para que ele aprove previamente.
Desde Agora, que, desde que você tenha na convenção esse direito de uso esse exclusivo. direito de uso e gozo, isso. Agora, se nós estamos falando em uma hipótese que você, dentro do seu direito de uso e gozo, e até mesmo no direito de construir, na convenção falou que você pode construir ali. Só que essa construção vai alterar o aspecto estrutural, arquitetônico e a fachada do condomínio, obrigatoriamente essa formalidade com relação à aprovação e assembleia com o código de 2/3 tem que ser seguido. Então, a questão do quórum unânime existe também nesse assunto que a gente está falando, em alguma situação existiria o quórum de unanimidade? Por exemplo, na convenção não fala de uso e gozo, mas aquele morador deseja construir no terraço, né? Nesse caso, é a mesma coisa, 2/3, ou aí a gente passa para um quórum mais. O quórum unânime ele foi extinto do Código Civil, né? O artigo que tinha essa previsão, que falava que tinha que ser aprovado por unanimidade, ele não existe mais. Então, hoje, até mesmo se você quiser mudar a destinação da sua edificação, o quórum é de 2/3. Pois é, ele foi alterado em função dessa condição que essa nova legislação que falou que até a destinação da edificação pode ser Isso, pode ser alterada por dois. mudada com 2/3. Agora, você me perguntou na hipótese da convenção ser omissa com relação ao uso e gozo desse terraço. A gente volta para a regra, e a regra é que o terraço seja do condomínio. Existe um artigo específico, 1341 do Código Civil, deixa eu até confirmar aqui com você para não falar o artigo, o 1331 e o 1344 do Código Civil, está na parte que regulamenta os condomínios edilícios. Ele fala que a regra é que o terraço seja uma propriedade comum do condomínio, salvo disposição contrária em convenção. Então, se a convenção é omissa, a gente vai para a regra que é uma área comum. E uma área comum, qualquer alteração nela é de 2/3 dos proprietários. Agora, se na convenção existe essa regulamentação, e muitas existem, inclusive a regra é de que o terraço, quando tem um terraço, que seja regulamentado o proveito por parte do morador da cobertura. E aí existem essas situações que devem ser observadas. Eu dificilmente vejo, Márcio, alterações na cobertura que não importem alteração de fachada. Então, no terraço, geralmente vai impactar na alteração de fachada, o que remete à obrigatoriedade com o código de 2/3, né? Que é o que a convenção prevê e o Código Civil prevê. Agora, doutora Calissane, e o que faz com aqueles que se acham no direito de utilizar o terraço e inicia uma obra lá de qualquer jeito, sem avisar o síndico, e fala que tem o direito ali, está na escritura, está na convenção, que ele tem o direito de uso e gozo, ele não interpreta, né, Que esse, existe limitação. né, não faz o projeto, ou faz, mas já começa e começa quebrando e construindo. Qual o passo aí, qual o cuidado que o síndico deve ter e a atitude que o síndico deve ter diante desse fato, né? Desse ambiente aí que foi criado aí da pessoa por conta própria querer fazer na marra uma construção no terraço. E que deve ter, né, Márcio, como você destacou, que o síndico deve ter. A gente está falando aqui das coberturas, do terraço, mas a gente também tem essa questão relacionada às áreas privativas, de que as pessoas têm uma área privativa, têm o direito de uso e gozo, aquela área está incorporada à sua propriedade privada, e eles entendem que por isso pode construir da forma que bem entender. E existe na nossa legislação um dever muito claro com relação a você não deve usar a sua propriedade de forma nociva aos demais vizinhos, aos demais coproprietários. E quando você faz uma obra irregular porque você está fazendo divergente do que foi determinado na convenção, você está expondo os seus. A gente parte da premissa de que você está expondo os seus vizinhos, os coproprietários, a risco. E aí, tem muito síndico que ele fica ansioso de que ele deve fazer algo de imediato e que aquela obra paralise de imediato. O dever dele, ele divide em duas esferas. No extrajudicial, a partir do momento que ele viu que uma obra irregular está acontecendo, tem a sua anuência e aprovação prévia, porque isso é uma norma, tem uma norma técnica que determina isso, que obras em condomínio, você deve dar ciência prévia ao síndico e aprovar essa obra. Então, se o síndico viu que uma obra iniciou-se sem esses procedimentos prévios, ele deve notificar esse morador.
notificar o proprietário com relação à irregularidade e que ele se ajuste à norma interna. Se mesmo assim ele não fez, se mesmo assim ele permanece na irregularidade e construiu na marra, à força bruta, a gente vai para uma esfera judicial. Inclusive, ele pode denunciar essa obra irregular perante os órgãos de fiscalização da prefeitura. E, não sendo cumprida uma ação judicial em que essa obra pede a demolição dessa obra tida como irregular. Esses procedimentos, Márcio, que o síndico tenha prova de que cumpriu essa esfera extrajudicial e que judicialmente também ele requereu o desfazimento, a demolição dessa obra, é importante porque existe a responsabilidade civil do síndico na condição de vigilante das normas condominiais. Eu já verifiquei condomínios em que o condomínio foi notificado pela obra irregular em unidade privativa. E aí, nesse sentido, a multa foi procedente porque o condomínio não provou que agiu com seu dever de fiscalizar, que ele não agiu conforme a norma interna determinava que o síndico devia agir. Então, o síndico foi omisso, deixou que a obra irregular acontecesse, não notificou, não multou, não entrou com a ação judicial para que essa obra fosse desfeita, e a prefeitura entendeu que, por ele não ter agido como ele deveria, o condomínio seria multado com relação a essa obra irregular. E aí é claro que pode sim entrar com ação remissiva e o morador que deu causa a essa multa pagar. Mas a gente está falando em um primeiro momento de uma edificação irregular que o condomínio, o CNPJ, está respondendo pela dívida de uma obra que poderia ter sido sanada pelo síndico. Mas nesse caso que você está citando aí, do condomínio ter sido multado por omissão do síndico, o síndico também pode ser... Responde civilmente pela omissão dele. E ele pode pagar essa multa, então, ela pode cair na pessoa física dele, então, também, né? Se ele foi Sim, uma ação remissiva pode ter nos dois sentidos, tanto do morador que causou a multa, quanto do síndico que foi omisso. Mas no primeiro momento a gente está com responsabilidade que o condomínio tem que agir. A multa está no nome do condomínio. E existem questões que vai para o IPTU, né? A dívida ativa perante a prefeitura pode recair no IPTU dos moradores, dos proprietários. Então, resguardar nesse sentido de que não venha uma multa do órgão de fiscalização, que é a prefeitura, é agir conveniente nos termos do que a lei determina. E se o síndico tem a convenção e lá determina que a obra não pode acontecer dessa forma, se aconteceu, ele tem que notificar, punir e levar em assembleia, inclusive. Os moradores, os coproprietários têm que ter ciência de que essa irregularidade vem acontecendo e o que o síndico tomou de medida até aquele momento. Maravilha! Doutora Calissane Botelho, advogada especializada em direito condominial. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui no Comorar, doutora Calissane. Eu que agradeço, mas é um assunto muito bom, gera muita dúvida em condomínio. Isso é recorde, assim. Na minha assessoria jurídica, eu vejo que sempre a gente está voltando em questão de obras, seja obras comuns, em áreas comuns do condomínio, seja em unidades privativas. Então, a gente tem que ter mais entrevistas como essa, tem que disseminar mais esse conteúdo para que essa prática irregular de obras em condomínio deixe de acontecer. É isso. E você aí que está nos assistindo, então, aproveite e já compartilhe isso aí no seu condomínio, entre os moradores, né, o síndico também, né? Não, você que é síndico, não deixe, né, uma obra começar, né, sem passar pelos trâmites legais, tanto dos órgãos públicos quanto da própria administração do condomínio, né? Afinal de contas, você que está aí gerenciando o condomínio é responsável por essa obra, né? Se você gostou dessa entrevista, dê o seu joinha aí, contribui com a gente aí com o seu joinha, que isso faz muita diferença para a gente aqui no YouTube. E não se esqueça também de fazer a sua inscrição aqui no nosso canal e acionar o sininho para receber notificações de novos vídeos. O Comorar volta numa próxima oportunidade com novos vídeos aqui para você. Até lá!